Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto no capítulo 46 de Gênesis. Olha, à primeira vista pode parecer só a história de uma grande família fazendo as malas e mudando de endereço. Mas, na verdade, estamos diante de um projeto teológico gigantesco. Nosso foco aqui vai ser desvendar a promessa divina de proteção a Jacó nessa jornada para o Egito e entender como cada passo, cada nome na lista e cada manobra estratégica faziam parte de um plano muito maior. Então, vamos mergulhar nisso começando com uma pergunta daquelas. Por que deixar a terra prometida? Pensa bem, a hesitação de Jacó em sair de Canaã não era só aquele frio na barriga natural de fazer uma viagem longa na velhice. Era um risco teológico absurdo. Afinal, aquela era a terra garantida pelo próprio Deus a Abraão e Isaac. Abandonar aquele território define todas as tensões na narrativa que vem a seguir. Realmente não era uma decisão que dava para tomar de forma leviana. E para entender como esse dilema foi resolvido, nosso roteiro hoje passa rapidinho por 5 pontos fundamentais: o risco de deixar Canaã, a promessa de proteção, a semente de uma nação, o reencontro em Gósen e, por fim, vamos começar logo pelo primeiro ponto: o risco de deixar Canaã. A história recomeça com o patriarca pegando todas as suas coisas e empacotando literalmente uma vida inteira e parando lá na fronteira sul em Berseba. E bom, fica bem claro por que essa parada é tão importante. Berseba não era um simples pit stop de descanso, sabe? Era a última fronteira de Canaã. Parar ali para oferecer sacrifícios era basicamente um clamor histórico por permissão divina para garantir que cruzar aquela linha não fosse um erro irreversível. Isso nos puxa perfeitamente para o nosso segundo ponto: a promessa de proteção. É bem aqui que a narrativa dá uma guinada incrível. A gente sai de uma baita incerteza para uma garantia absoluta. Em uma visão no meio da noite, Deus entrega a justificativa teológica exata para essa viagem, dizendo: não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Ou seja, Deus não está apenas deixando Jacó ir, ele está assinando embaixo, bancando a viagem ativamente como parte de um plano gigante de proteção. Se a gente dissecar isso, percebe que a promessa tem componentes cruciais que resolvem de uma vez por todas aquele problema de deixar a terra prometida. Primeiro, tem a ordem explícita para não ter medo. Depois, a garantia de que eles vão se tornar uma nação imensa. A promessa de que a presença de Deus vai estar com eles na jornada. A certeza de um retorno no futuro e, para fechar, um toque super pessoal, a promessa de que a mão do próprio José ia fechar os olhos do pai no fim da vida. É literalmente um pacote completo de proteção e conforto divino. Avançando agora para o nosso terceiro ponto: a semente de uma nação. Logo depois de prometer essa grande nação, o texto não perde tempo e já joga na mesa a prova de que o negócio é sério. A Bíblia não lança nomes ao acaso, né? Ela organiza a galera de um jeito muito inteligente, agrupando os descendentes pelas 4 matriarcas da família. São 33 da linhagem de Lia, 16 de Zilpa, 14 de Raquel e 7 de Bila. É tipo visualizar na prática a semente de um futuro império se formando. Juntando todas essas peças, a gente chega num número que vira um baita marco simbólico: 70. Exatamente 70 pessoas da casa de Jacó entrando no Egito. Esse detalhe cirúrgico pega o que podia ser lido só como uma lista chata de nomes e transforma numa prova estatística real de que a bênção multiplicadora de Deus já estava funcionando a todo vapor. Era o embrião numérico de uma nação inteira. O que nos leva ao quarto ponto do nosso roteiro: o reencontro em Gósen. Depois de focar nos números, a história volta para uma questão muito íntima. Imagina a cena emocionante de chegar em Gósen e José se lançar ao pescoço do pai, chorando muito. E aí Jacó solta uma declaração de um alívio gigante: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Ver o filho com vida era o cumprimento íntimo daquela promessa de Deus. A teologia desse capítulo, no fim das contas, não é fria e nem puramente lógica. Ela atua ali restaurando laços e corações humanos que estavam fraturados há anos. Por fim, chegamos ao nosso quinto e último ponto: a estratégia de preservação. Olha só, chegar no Egito são e salvo não era o fim da linha. Para essa família realmente crescer e virar uma multidão, precisava ter um jeito de eles sobreviverem sem serem engolidos pela cultura local. E esse atrito cultural é fascinante de observar. Existia uma divisão brutal entre os egípcios e os pastores, porque para o Egito, a profissão de pastor era uma abominação total. E por incrível que pareça, essa repulsa era exatamente a força motriz que ia manter o povo de Israel geograficamente isolado e culturalmente protegido. Sacando tudo isso, José bola uma estratégia sociopolítica brilhante, em 3 passos, para apresentar a família para o faraó. O plano era bater no peito e dizer abertamente: nós somos criadores de gado. Depois, reforçar que essa era uma tradição ancestral inquebrável.
e usar exatamente isso como pretexto perfeito para pedir que fossem assentados exclusivamente na terra de Gósen. José pegou o preconceito cultural do Egito e transformou num escudo, garantindo a separação e a segurança da linhagem a longo prazo. E a gente encerra essa análise com uma provocação bem profunda para refletir como o isolamento pode ser a maior ferramenta de preservação. Porque, se a gente pensar bem, o que parecia uma simples exclusão social por parte da elite egípcia era, no fundo, o cumprimento mais estratégico possível daquela promessa de proteção que Deus fez. Aquele isolamento calculado em Gósen foi o casulo indispensável para que o plano de multiplicar esse povo acontecesse em paz. A grande lição aqui é que, na ótica divina, as muralhas socioculturais que pareciam apenas separar foram os exatos escudos usados para abençoar, preservar e fazer nascer uma promessa gigantesca. Vamos explorar o capítulo 47 de Gênesis. É um texto riquíssimo, que detalha o fim da jornada de um patriarca e o começo de uma era totalmente nova para a família dele, e isso direto de dentro do império mais poderoso do mundo antigo. Bom, para começar, olha só essa situação que é o mistério central de hoje. Se um país inteiro salvasse a sua família da inanição, por que o seu último desejo seria literalmente ser enterrado bem longe dali? Pois é, imagina a cena. A família toda resgatada, acolhida pela nação mais rica da Terra, ganhando as melhores terras, e mesmo assim, no leito de morte, o líder dessa família faz esse pedido surpreendente. Para entender o peso disso, a gente precisa voltar um pouquinho e ver como eles chegaram até lá. E aqui que a nossa história começa, na parte 1, Refúgio na terra de Gósen, que marca a fuga da fome severa. O primeiro ato é sobre pura sobrevivência. A coisa estava feia, sabe? A fome em Canaã chegou num ponto que simplesmente não tinha mais pasto para os rebanhos da família. Aí José, que já tinha virado uma figura de um poder absurdo no Egito, apresenta 5 dos irmãos dele para o faraó. E quando eu falar a pergunta o que eles fazem da vida, eles são super diretos. São pastores, assim como os antepassados. Essa identidade é a chave de tudo. José usa isso estrategicamente para conseguir a melhor região para eles, o assentamento em Gósen, também conhecido como Ramessés. Era de longe o melhor lugar do Egito para quem precisava criar gado. E ainda mantinha a família unida e prosperando no meio daquele caos absoluto. O que nos leva à parte 2. O peregrino abençoa o faraó. Um encontro, no mínimo, inesperado. O que é realmente fascinante nessa cena é o contraste absurdo entre essas duas figuras. De um lado você tem o faraó, o cara que governa o mundo conhecido, o grande provedor do refúgio que tem literalmente o poder de vida e morte. Do outro lado, tem o Jacó, um idoso refugiado fugindo da fome e liderando uma família que não tem muito a oferecer além de gratidão e trabalho no campo. A dinâmica de poder deveria ser super óbvia, certo? Mas não é bem assim que a banda toca aqui. O faraó olha para esse homem todo marcado pelo tempo e pergunta a idade dele. Jacó manda na lata, 130 anos. Mas presta atenção em como ele descreve esse tempo. Ele chama esses anos de peregrinação. E ele ainda diz que foram poucos e difíceis, reconhecendo toda a dureza da jornada até ali. Ou seja, ele não se vê como um morador permanente de lugar nenhum, mas como alguém que está só de passagem. Que é nesse exato momento que a dinâmica vira de cabeça para baixo. O texto conta que Jacó abençoa o faraó. E não é só uma vez, são 2. Pensa bem, na antiguidade, quem tem menos status é sempre abençoado por quem é maior. O fato de Jacó, que ali era o refugiado vulnerável e transitório, abençoar o monarca mais poderoso estabelecido da terra sinaliza algo muito profundo. Mostra uma autoridade espiritual gigantesca que simplesmente atropela qualquer hierarquia política ou poder terreno. Agora, vamos dar uma olhada na parte 3. A economia da sobrevivência e qual era o verdadeiro custo de se viver no Egito nessa época. Enquanto a família de Jacó estava lá se ajeitando, a crise do lado de fora atingiu proporções bem assustadoras. A fome foi tão extrema que José teve que aplicar umas políticas econômicas super rígidas. Primeiro, a galera em Canaã e no Egito torrou todo o dinheiro que tinha para comprar comida. Acabou o dinheiro, eles partiram para o passo 2. Trocaram todo o gado, cavalos, ovelhas, jumentos, mas a comida acabou de novo. Aí veio o terceiro e mais desesperador passo. As pessoas chegaram no limite e se ofereceram. Elas disseram para José: compra a gente a nossa terra em troca de mantimento. Foi uma centralização total de poder, propriedades e pessoas nas mãos do Estado para garantir que ninguém morresse de fome. O resultado final de tudo isso, uma nova lei tributária e agrária, que durou por muitas gerações. 20%, um quinto de absolutamente tudo que fosse colhido na terra do Egito, pertencia agora, por lei, ao faraó. Mas, claro, tem um detalhe histórico muito fascinante no texto que não dá para ignorar.
Teve uma única exceção nessa história toda de estatizar as terras: a classe religiosa. A terra dos sacerdotes não foi comprada porque eles já recebiam uma ração direta de comida do próprio faraó. É um exemplo claríssimo de como a riqueza ficou toda na mão do governante, poupando só quem estava diretamente ligado à religião oficial. E aí a gente chega na parte 4, o último pedido de Jacó, depois de passar 17 anos em Gósen. Porque enquanto a população estava perdendo a terra e a liberdade para não morrer, a narrativa faz questão de mostrar o contraste com a família de Jacó. O texto diz que eles viveram lá no Egito com muito conforto por 17 anos. Compraram propriedades, a família cresceu, multiplicou um absurdo e os dias de vida de Jacó chegaram a 147 anos. Mas ele sabia que o fim estava chegando. E aí vem o clímax, aquele clamor que muda tudo. Jacó chama José e o tom é quase de uma ordem inegociável, com uma carga emocional muito forte. Depois de tudo que o Egito fez, dando as melhores terras, garantindo comida na pior crise da história e 17 anos de paz, Jacó solta essa: não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Ele exige que o corpo dele seja levado para fora daquele império maravilhoso. E não foi tipo, se der, faz isso por mim, sabe? Ele exige um juramento super solene. Ele pede para José colocar a mão debaixo da coxa dele, que era um gesto antigo e extremamente sério, selando um compromisso inquebrável. José tinha que usar de toda a sua fidelidade para garantir que o pai descansaria no mesmo lugar que os antepassados. O que naturalmente nos traz de volta para a nossa grande pergunta do início, só que agora com todo o cenário montado. Por que recusar essa terra super próspera que acabou de salvar toda a sua linhagem de sumir do mapa? A resposta a gente encontra na nossa última parte, a promessa além do Egito e o significado espiritual por trás disso. Porque a resposta não está na política nem na geografia, está na fé e na identidade dessa família. Olha como isso ilustra brilhantemente a divisão da vida deles. O Egito, por mais incrível e seguro que tenha sido, era só sobrevivência física, um acúmulo de riqueza. Foi tipo um hospital no meio de uma emergência de saúde, um refúgio temporário. Já Canaã representava a promessa ancestral deles, a verdadeira identidade espiritual, o destino final. Jacó sacou que o conforto maravilhoso do Egito era, na verdade, um perigo sedutor que podia fazer os descendentes simplesmente esquecerem quem eles realmente eram. Então preste muita atenção nisso. O pedido de sepultamento do Jacó é muito mais do que a nostalgia de um idoso. É um baita ato de fé. Ao exigir ser levado de volta para Canaã, Jacó está mandando uma mensagem clara, inesquecível para as gerações que viriam depois dele. A gente não é daqui. Não deixem esse império maravilhoso engolir a nossa identidade. O nosso destino está amarrado numa promessa muito maior. Para a gente fechar a nossa análise, fica essa reflexão que vale para todos nós. Onde exatamente as fundações da nossa vida estão sendo construídas? A verdadeira herança não tem a ver com onde a gente encontra um porto seguro temporário, tem a ver com onde a gente ancora a nossa esperança final. É simplesmente fascinante ver como a recusa de um túmulo pôde definir o destino espiritual de uma nação inteira. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.